Maravilhosos, maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa postagem número 12. Hoje nós vamos conversar sobre filmes e livros. Eu trouxe para vocês o filme Corcunda de Notre Dame. O percurso da nossa postagem falando sobre o filme, trouxe para vocês o contexto histórico da Idade Média para que a gente possa compreender quais reflexões que a gente consegue fazer com o filme Corcunda de Notre Dame. Trouxe algumas imagens para vocês verem do filme e assim por diante. Sobre o filme. Corcunda de Notre Dame, o filme se passa em meio à Idade Média, em Paris, tem como personagem principal o Corcunda Quasimodo, protagonizado por Manji Patinkin. O Corcunda mora em uma das torres da Catedral de Notre Dame, ele vive isolado e ao mesmo tempo incompreendido pelo povo. Ele acaba se escondendo do mundo e durante um longo passeio pelo mundo afora, ele conhece a cigana Esmeralda, protagonizada por Selma Wick, e eles se apaixonam. Agora vamos entender um pouquinho do contexto histórico da Idade Média. Então, a Idade Média, ela se instituiu a partir do feudalismo na Europa, o que fez com que tornasse a agricultura enquanto uma atividade principal, e isso ajudou de alguma forma a consolidar o poder da Igreja Católica, logo após se haver a aliança com os reinos bárbaros. Então, a Idade Média ela se deu início lá no século V, onde a gente teve a queda do Império Romano do Ocidente, e assim chegava ao fim da Idade Média no século XV, com a conquista de Constantinopla do Império Turco-Otomano, e assim por diante. Ações que a gente consegue fazer com o filme Corcunda de Notre Dame. Corcunda Quasimodo, ele vivia nas torres da Catedral de Notre Dame. Lá ele vivia isolado e ao mesmo tempo incompreendido. Ele queria se esconder do mundo por conta da sua aparência. Ele tinha medo do que as pessoas pensariam. Quando a gente assiste o filme Corcunda de Notre Dame, vai nos passar a seguinte mensagem, em que não importa a aparência que o Corcunda de Notre Dame tenha, o importante é o que a gente carrega no coração. Se a gente tiver pessoas ao nosso lado que nos amam e que nos façam enxergar as belezas da vida e as coisas lindas que o mundo tem a oferecer, como Esmeralda fez com que ele enxergasse uma nova perspectiva de mundo. Quando o Corcunda de Notre Dame ele conhece a Esmeralda, o Corcunda via que ele podia sair das torres da catedral e que ele não precisava ficar lá trancado, e que ele poderia explorar as possibilidades que o mundo tinha a oferecer a ele, e assim por diante. As imagens do filme para vocês verem, aqui nessa primeira imagem é o Corcunda, Quasimodo e a Esmeralda. É o Corcunda de Notre Dame, fora da torre também. A cigana Esmeralda. Aqui nessa imagem é o Corcunda Quasimodo e a cigana Esmeralda, e assim por diante. A cigana Esmeralda, Corcunda de Notre Dame, para vocês verem. Aqui a gente já consegue ver que o filme Corcunda de Notre Dame ele vai se passar em Paris. Então aqui está havendo um festival também, em que o período do filme Corcunda de Notre Dame vai se passar em meio à Idade Média. Aqui a gente já consegue ver também que é o povo, durante a Idade Média, eles conhecem a Esmeralda, que é a cigana. Então o monge ele fica espiando da torre também a Esmeralda e ele fica pensando.
Esmeralda ela encanta o povo todo com sua dança, também com seu talento. Então, aqui nessa torre, a gente já consegue ver que tem o Corcunda de Notre Dame Quasimodo, ele fica escondido na torre. E ele vive isolado também do mundo, porque ele tem medo do que as pessoas venham a pensar da sua aparência. E assim, é, o Quasimodo ele conhece a Esmeralda, do Notre Dame. E ele tem medo de que as pessoas venham a pensar da sua aparência, tanto que ele tem muito medo de sair de casa. Então, aqui na Catedral de Notre Dame, eles prendem o Quasimodo e ele vai ser julgado também diante de todo o povo. E assim o Quasimodo ele conhece a Esmeralda. E assim eles se apaixonam um pelo outro e ela começa a fazer com que ele mude a visão dele sobre o mundo, né? Porque ele morava numa torre também e ele queria se esconder do mundo porque ele tinha medo do que as pessoas pensariam da sua aparência. Mas quando a gente assiste o filme Corcunda de Notre Dame, a gente consegue ver que não importa a aparência que nós temos, não importa o que a gente carrega no coração e se nós temos pessoas ao nosso lado que nos amam e que nos façam enxergar as belezas da vida e assim por diante. E o filme Corcunda de Notre Dame ele faz com que a gente entenda o contexto da Idade Média também, que é um importante período da história, em que se instituiu a partir do feudalismo também, que eles tinham como a agricultura como atividade principal, e assim por diante. Tenho também da Disney, o Corcunda de Notre Dame, é de 1996. Algumas edições do livro Corcunda de Notre Dame, a primeira edição Corcunda de Notre Dame é da editora Cia das Letrinhas também. A outra edição é do Vitor Hugo, da editora Pinho, Corcunda de Notre Dame, Corcunda de Notre Dame, Vitor Hugo também, da editora Zatar também. E uma outra edição do livro Corcunda de Notre Dame, da editora Reencontro, e assim por diante. Próximos filmes e livros, eu espero que vocês tenham gostado. E assim ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida da postagem, estou à disposição. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.